Bom, vamos continuar a leitura de Atos, capítulo 8. Agora vai surgir a figura de um mago chamado Simão, que o historiador católico Eusébio de Cesareia diz que ele era realmente um satanista, é a expressão utilizada, né? Que teria se convertido, mas infelizmente vai se desviar de novo. Bom, Atos capítulo 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Bom, então esse Simão usava a arte mágica e certamente usava aí aquela magia pagã. Na região de Samaria tinha pessoas que poderiam seguir? Sim, toda a terra, tanto da Judéia quanto de Samaria, ela tinha gentios vivendo, né, naquela região, gregos, romanos, povos vizinhos ali de Israel, que normalmente odiavam os israelitas, e certamente essas pessoas eram atraídas. E também não é impossível que israelitas estivessem sendo enganados, né? Esse Simão, segundo a história, ele foi que gerou um movimento chamado gnosticismo, que também gerou dentro do judaísmo um movimento chamado Cabala. O gnosticismo, ele dizia acreditar que Jesus era o Messias, mas a Cabala, ela já não acredita que Jesus é o Messias. E esse Simão é que teria gerado essas duas terríveis heresias. O versículo 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Ou seja, o homem usava magia, e esses descendentes de Jacó, né, de Abraão, Isaac e Jacó, diziam que aquela virtude vinha de Deus, mas na verdade era um engano do demônio. O versículo 11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Olha, sempre que fala do reino de Deus, nós encontramos diversas vezes nos evangelhos, dizendo, né, que, por exemplo, José de Arimateia, ele esperava o reino de Deus, significa a chegada do Messias. Isso estava só entre os judeus, falando da tribo de Judá, dos habitantes da Judéia? Não. Lembre-se, a mulher samaritana, ela diz para Jesus, quando vier o Messias, Jesus Cristo diz, eu que falo contigo, sou o Messias. Então, na região de Samaria também haviam israelitas fiéis à profecia. A mulher samaritana tinha esperança, vivia de uma maneira errada, mas tinha esperança na profecia. O versículo 13, e creu até o próprio Simão. Bom, a Bíblia usa a expressão que ele creu. Nós vamos ver na continuação do texto que ele, infelizmente, interpretou de maneira errada o dom de Deus, como o apóstolo Pedro e o apóstolo João vão manifestar, né? Mas diz que ele creu, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito, né? Estava assustado. Estava assustado, porque, claro, eles liam no Antigo Testamento, esse homem era um israelita também, né? Lia no Antigo Testamento que os profetas fizeram maravilhas, que Moisés fez maravilhas, e agora
eles viviam um período em que eles não viam mais maravilha nenhuma, em que Deus havia se afastado do seu povo, tanto que eles colecionavam revoltas e derrotas para os romanos. Nós vimos no estudo do capítulo 5 que o próprio Gamaliel citou lá mais de uma revolta que eles tiveram problemas, foram derrotados. E claro, em cada revolta dessa, surgiam pregadores dizendo, olha, Deus está conosco, como foi nos dias de Isaías e do rei Ezequias, Deus vai enviar o seu anjo, vamos para a batalha. Iam para a batalha e levavam uma surra dos romanos e perdiam muitos, havia uma mortandade tremenda. Por quê? Porque Deus havia se afastado deles, porque eles não andavam corretamente segundo as Escrituras. Bom, Pedro e João, então, eles vão para essa região da Samaria. Nós vimos que eles não foram perseguidos, eles estavam em Jerusalém, e certamente pela fama, por serem muito conhecidos, eles não foram perseguidos. Então veja o versículo 14.